O que eu precisava fazer era esperar o tempo do querido, né? Mas eu não quis e hoje eu me arrependi. Fica que tem história nova. Bom, o início todo dessa história começa alguns anos atrás, quando eu tinha 16 anos. Nessa época eu frequentava assim a igreja com os meus pais, mas como é que eu posso falar pra vocês? Eu não era tão praticante assim da palavra, sabe? Eu frequentava por causa dos meus pais, mas eu tinha minha vida mundana fora da igreja. Ou seja, quando eu tinha 16 anos, eu já não era mais virgem, eu já tinha perdido a minha virgindade com o meu primeiro namorado. Não estávamos mais juntos, mas enfim, tava assim na minha vida tudo certo. Até que eu precisei mudar de bairro com os meus pais e com isso a gente acabou trocando de igreja também, porque a igreja que a gente frequentava ficava muito longe da nossa nova casa, do nosso novo endereço. E quando nós fomos para essa nova casa e passamos a frequentar essa nova igreja, eu conheci esse rapaz que na época tinha 16 anos também, né? E assim, ele era lindo, gente, um cara extremamente educado, ele era filho dos pastores da igreja, então ele estava envolvido em várias coisas ali dentro da igreja, dentro de vários ministérios e tudo. E ele era bonito, educado, ele era engraçado, ele era gentil, ele era tudo de bom que vocês podem imaginar. E ele era muito desejado por várias meninas dentro da igreja. E quando eu conheci ele, também não foi diferente, né? Me encantei com ele logo de cara. De início, nós viramos muito amigos e tudo, até que eu comecei a gostar cada vez mais dele e ele também começou a gostar de mim e me pediu em namoro. Só que assim, a minha vida pra ele sempre foi muito aberta, sabe? Ele sabia como eu era, ele sabia que eu não era mais virgem, ele sabia de tudo. Assim como ele falou pra mim que ele tinha a vontade de seguir a palavra no sentido de ele não manteria relações com namoradas nem nada do tipo, seria apenas depois do casamento. E ali naquele momento, né, eu 16 anos, super apaixonada por ele, eu já não era mais virgem, né, apesar de eu querer muito fazer as coisas com ele, mas eu falei, não, tudo bem, se você quer assim, eu super respeito, super entendo e tal. E tudo certo, gente. Só que assim, cada vez que a gente ia ficando junto e as coisas esquentavam, ele dava uma segurada, ele falava tal, não, era pra gente parar e tudo. Só que eu comecei a ficar agoniada. Eu comecei a querer fazer cada vez mais as coisas com ele, porque eu realmente gostava muito. E como eu já sabia como era, eu tinha minhas vontades, eu tinha meus desejos e tudo. Então eu ficava ali tentando, sabe, atiçar ele. E todas as vezes ele recusava, falava não. E enfim. Até que a gente ficou namorando por 2 anos, né? Quando a gente estava com 18 anos, ele me pediu em noivado pra gente passar mais um ano noivos e casar, né? Com 19 para 20 anos. E aí, beleza, gente, já tinha segurado por 3 anos, né? 2 anos e pouco, praticamente. E a gente acabou adiando o nosso casamento, porque naquele momento a gente estava com alguns problemas financeiros e não ia dar pra fazer o que a gente queria. Então a gente adiou um pouquinho mais. Até que teve um dia em que os meus pais foram viajar e eu fiquei sozinha em casa. E eu chamei ele pra vir na minha casa, pra gente assistir um filme e tudo. E naquele dia, gente, eu tava disposta a fazer tudo, a atiçar ele, a fazer tudo que vocês podem imaginar. Gente, tomei um banho, me perfumei, botei uma roupa, uma lingerie, um negócio assim, sabe? E chamei ele pra minha casa. A gente já estava acostumados a ficar sozinhos, assim, na mesma casa, no mesmo cômodo, sabe? Porque realmente nunca acontecia nada. Então era super normal a gente estar sozinho, porque realmente não acontecia. Então, como ele sabia que meus pais estavam viajando, ele realmente achou que era só pra assistir um filme, conversar, comer e tal, como a gente já fazia muito. Quando ele chegou, gente, a gente já começou a assistir o filme e tudo, e eu comecei a atiçar ele, eu comecei a provocar e tudo, até que ele deu um basta, falou que não era, que era pra esperar e não sei o que e tal, e naquele momento eu me estressei tanto que a gente acabou brigando e ele foi embora. E assim, naquele momento veio na minha cabeça, esse menino é gay, esse menino nem gosta de mulher, ele tá me usando só pra disfarçar e tal, porque é muito comum dentro da igreja isso acontecer também, né? Eu falei, esse menino nem gosta de mulher, ele tá só me usando e tal. E para as pessoas que eu comentava, né, com as minhas amigas, elas falavam a mesma coisa. Falavam, gente, é impossível um cara recusar por tanto tempo. Esse cara não gosta de mulher. Então, eu com tanta raiva, eu terminei meu relacionamento com ele. E assim, ele ficou correndo atrás de mim por muito tempo. E apesar de eu amar muito ele, mas aquilo pra mim já tava ficando chato demais, sabe? Fora que eu pensava que ele realmente era gay. E aí, ele ficou correndo atrás de mim, ele sofreu pra caramba. Os pais dele também sofreram, porque viam o filho sofrendo, né? Tentaram conversar comigo. Os meus pais tentaram conversar comigo e tudo, mas acabou não dando em nada. Eu realmente não queria. Quando passou ali mais ou menos uns 3 meses que a gente tinha terminado, eu descobri que ele tava namorando com outra menina da igreja. Eu falei, ele vai só usar essa menina. Nem gosta dela e tal. Claro, eu fiquei morrendo de ciúmes, né? Porque eu ainda gostava muito dele. Mas na minha cabeça ele só tava usando ela também. 1 ano depois do namoro que eles começaram, eles já se casaram. E agora, atualmente, ela está grávida do primeiro filho deles. E eles estão muito felizes. E eu, hoje em dia, ainda gosto dele e tenho que aguentar vê-los como uma família, como felizes e tudo. E eu não culpo ninguém.
Eu culpo a mim mesmo. O meu arrependimento me consome todos os dias. Porque eu ainda gosto muito dele, eu morro de ciúmes quando eu vejo ele com a esposa dele. Tanto que eu até saí da igreja onde a gente frequentava, porque eu não queria ficar vendo nem nada, e muito menos atrapalhar a vida dele nesse momento. Então, assim, eu não culpo ninguém além de mim mesma. Eu sei que eu fui burra, eu sei que eu fui apressada, eu fui escrota mesmo com ele, sabe? Então, assim, a única coisa que eu preciso hoje em dia é aguentar a escolha, né? As consequências da escolha que eu tomei há um tempo atrás. Mas, enfim, essa é a história de hoje. Foi isso.